sentar já? Podem sentar, então. Então, eu quero convidar à frente aqui uma pessoa que vocês não conhecem, ele está nos visitando pela primeira vez. É o nosso preletor dessa manhã. Eu posso orar. Vamos orar, então? Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer por esse momento especial de louvor. Te damos graças, te damos louvor, te damos honra, te elogiamos, Senhor. Nesse momento pedimos uma bênção especial sobre a vida do Júnior, Pai, que o Senhor oriente o Júnior, que o Senhor fale poderosamente através dele, Senhor. Que aquilo que ele escutou, que ele aprendeu, que ele viveu essa semana e que ele se propôs a passar para nós, seja acompanhado do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito o guie nas palavras, naquilo que ele quer passar, porque a Tua mensagem é a Tua mensagem e ele será apenas uma ferramenta, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor verdadeiramente esteja com o Júnior, o abençoando e ungindo. E eu oro isso e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Paz do Senhor, igreja. Bom dia. Fica fazendo brincadeira aqui, né? Só porque sou eu. Tinha gente que achava que ia ser os recados já, né? Já me viu e falou, vai ser recado. Não, vai ser recado também. Vai ser recado do Senhor, em nome de Jesus. Deus falou comigo essa semana, né? Na verdade, eu busquei do Senhor. O pastor Yudi me fez um convite. Cadê o pastor Yudi? Preciso olhar onde que ele está, não sei. Para ficar esperto, né? O pastor Yudi me fez um convite essa semana para trazer a palavra nesse domingo, compartilhar, continuar falando sobre família, né? A gente vem falando sobre família esse mês todo, e eu gosto muito de falar sobre família, né? Quem não me conhece, meu nome é Júnior Vieira, na verdade meu nome é José Roberto. Tem gente que não sabe, eu falo, nossa, meu nome é José Roberto, aí fala, nossa, José Roberto, nada a ver. Mas é José Roberto, as pessoas me chamam de Júnior, e aí adotaram Júnior, meu nome é Júnior. E sou casado com a Vivian, pai da Marcela e da Mariana. E desde que eu me conheço por gente, eu sempre sonhei em casar. Assim, sempre sonhei em ser casado e ter filhos. Talvez por medo de ficar solteiro também, sempre sonhei em casar e ter filhos. E aí sempre falei, nossa, sempre quis ter família, sempre quis ter filhos, sempre foi um desejo do meu coração. De verdade, eu acho que eu nunca namorei com uma menina só por namorar, assim, sabe? Ficar, eu nunca tive esse... Eu sempre fui muito apegado, eu queria namorar e já achava que ia casar, sabe? E Deus sempre, assim, mesmo antes de eu me converter, eu tinha esse desejo de casar. Eu não sei se foi o exemplo que eu tive dentro de casa, né? Meu pai e minha mãe sempre deram um bom exemplo de casal dentro de casa, graças a Deus. A gente teve alguns contratempos no casamento do meu pai e da minha mãe, né? Mas, no balanço geral, eu acho que a gente teve um bom exemplo, né? E o exemplo de caráter do meu pai e da minha mãe sempre foram, no balanço, positivos. Então, esse assunto sempre mexeu muito comigo. Família, né, casamento, filhos, isso sempre falou bastante comigo. E aí eu me casei. Casei cedo, eu casei com 23 anos de idade. Muito cedo. Muito cedo. Bastante cedo. Eu aconselho os jovens a não casarem assim tão cedo. Não, brincadeira, eu aconselho a casar cedo, sim. Eu vou chegar nessa parte. Eu brinco bastante com o casamento. Eu vejo, tem alguns jovens aqui, a última vez que eu preguei nessa igreja foi no culto de jovens, né? E eu falei para os jovens, não casem. Igual Paulo falava assim, ó, fique igual eu, né? As viúvas e os solteiros, fique igual eu. Mas se você não aguenta, se vai ficar ardendo em fogo, é melhor que case. Paulo falava isso, né? Mas eu vi que não deu certo. Teve alguns jovens que já casaram. Depois que eu preguei, teve uns jovens que casaram. Eu brinco bastante de casamento, mas é brincadeira só. Eu creio muito no casamento como plano de Deus na vida do cristão, tá? Eu vou brincar bastante, vocês vão ver. Minha esposa está aqui. Eu falei para ela, se você for lá, você vai ficar um pouco brava comigo, porque eu vou brincar bastante de casamento. Mas ela quis vir, ela está aqui hoje.
Então eu vou falar sobre casamento. Mas o tema principal de hoje não é só casamento. Em 2018, 4 anos, sei lá, 5 anos atrás, né? Isso aí? 5 anos atrás, passamos por problemas muito sérios no meu casamento e eu achei que eu ia me separar, né? Eu e minha esposa, a gente quase se separou. E graças à ajuda do Wilde aí, da Toninha, e de minha irmã, da minha mãe, enfim, de muitos amigos e de muita terapia com a minha amiga Rosângela também, que é uma terapeuta cristã, a gente está aqui hoje e tivemos mais uma filha depois disso. Então, Deus restaurou o nosso casamento, para a honra e glória dele, né? E eu creio, depois disso eu acreditei mais ainda na instituição família. Achei que não, não, isso não dá certo. Mas eu vi a restauração de Deus na minha família. E em 2018 eu fiz um curso, né, que eu também não acredito muito nesses negócios de curso, não acreditava nesses negócios de curso. E eu fiz em 2018 um curso, que é o Mundo Precisa de um Pai, né, que hoje eu acabei dando curso, né, hoje eu dou curso do Mundo Precisa de um Pai. E eu fiz o Mundo Precisa de um Pai, e esse curso mexeu muito comigo, falar sobre o tema de paternidade. Mas esse tema, o nome pode parecer muito sobre paternidade, né? O mundo precisa de um pai, então todo mundo acha, é sobre paternidade. Mas não, o tema é muito mais sobre hombridade. E ele fala muito sobre o papel do homem na sociedade. E depois que eu fiz esse curso, isso mexeu ainda mais com a minha cabeça. Falei, eu entendi uma coisa, um mistério que eu talvez não entendia. Né, o nosso papel na sociedade, o homem na sociedade. E aí eu criei, o pastor pediu para eu trazer um tema, eu falei, vou falar sobre o que arde no meu coração, que é o que, sei lá, eu falo todo ano, eu falo sobre isso, é o que eu gosto de falar, é o que arde no meu coração, e aí eu criei esse tema aí. De quem é a culpa, né? Aí, mulheres, não deixe seu marido sair da cadeira, segura ele. Fechem as portas, tranquem as portas, não deixem os maridos saírem daqui hoje. Eles precisam ouvir muitas coisas hoje aqui, né? De quem é a culpa? Eu quero falar sobre isso hoje. Então, eu queria que vocês, homens, ficassem muito atentos ao que eu vou dizer aqui hoje, porque se eu estou falando isso para vocês, é porque Deus falou muito para mim sobre isso. Então, eu não estou aqui como juiz, né, sobre quem vai julgar a vida de vocês, mas eu sou o garoto do recado ainda, tá? Ainda vou continuar como garoto do recado aqui, né? Vou continuar dando o recado que Deus passou para mim. Então eu queria falar de quem é a culpa essa noite. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo que nós temos uma certa culpa em tudo que acontece hoje no mundo, tá bom? Então eu queria começar a palavra de hoje falando um pouco sobre, se a gente está falando sobre culpa, a gente precisa entender, mas se a gente está falando de culpa, qual que é o problema, né? Culpa de quê? Culpa, se existe uma culpa, alguém cometeu um crime, alguém fez alguma coisa de errado. Hoje, na sociedade, se a gente parar e começar, se eu pedir para vocês darem exemplos aqui, o que tem de errado na sociedade hoje? Aí vai ter gente que vai falar, tem muito bandido, tem muita corrupção, tem muito estupro, violência, discriminação, pobreza, fome, o que mais? Sei lá, degradação do ser humano, discriminação, desigualdade, doenças, mortes. Tudo que tem de errado nessa sociedade é uma certa falha. Mas de quem que é a culpa de tudo isso? É isso que eu queria entender e queria... Eu já vi um irmão apontando assim, para o lado. Assim. De quem que é a culpa? Apontou para o irmão do lado. Vamos ver se a culpa é desse irmão mesmo. Até o final a gente vai levantar aqui e vai trazer aqui na frente os culpados, tá bom? Então, eu queria ler alguns dados para vocês, que são um pouco alarmantes. Tem algumas coisas que eu peguei do curso O Mundo Precisa de um Pai, tá? Que é o livro que a gente faz. Tem alguns homens aqui que estão aqui hoje,
que já fizeram curso, tem alguns homens que estão fazendo curso com a gente, né? E é um tema muito legal. Então, eu queria ler alguns dados aqui para vocês que são realmente alarmantes. Não sei se vocês sabem, mas 75 a 90% dos assaltos e dos crimes que acontecem assim, esse levantamento é feito nos Estados Unidos, tá? Então, assim, se isso é feito nos Estados Unidos, você pode considerar que no Brasil é um pouquinho pior. Então, de 75 a 90% dos crimes que são cometidos nos Estados Unidos são cometidos por homens. Ok, né? Tipo, assalto à mão armada. É mais difícil você ver uma mulher assim, parada aí, dá o seu celular. Tudo bem, a gente já está acostumado. Então, de 75 a 90% desses crimes são feitos por homens. Até aí está todo mundo... Vocês acreditam nesses dados? Ok. 63% dos casos de suicídios eles acontecem em famílias de lares onde os pais são ausentes. Então, isso, 63% dos casos onde pessoas cometem suicídio, talvez essa família não teve um pai que morava lá dentro, ou talvez teve um pai lá dentro e esse pai era ausente. Quando eu falo de pai ausente, a gente precisa entender que não necessariamente o pai não mora em casa, mas ele pode ser um pai ausente de corpo presente. Sabe aquele pai que é uma planta? Sabe o pai planta? É o palhaço, sabe? Tem vários. Não aqui na igreja, estou falando das outras igrejas. Nem igreja tem, é só no mundo mesmo. Na igreja só tem Pai Santo, glorioso, né? 97% dos estupros são cometidos por homens também. Também acho que é muito difícil de casos de mulheres que cometem estupros com homens. Tem casos de mulheres que cometem estupros com crianças, né? Que é mais comum, mas também a maioria dos casos são cometidos por homens. 85% das crianças com problemas de comportamento nas escolas, não só nas escolas, mas que não conseguem se comportar socialmente, elas vêm de uma família que não tem uma estrutura familiar onde existe uma figura masculina lá dentro. 70% dos jovens que estão presos em penitenciárias não têm uma relação boa com seus pais. 90% das crianças que moram nas ruas talvez nem conheçam seus pais. Isso eu estou falando de pais, quando eu falo pais, eu estou falando de homens, tá bom? Não estou falando de pais no genérico. 71% das crianças que não terminam os estudos também têm problema com os pais masculinos, né? Os pais homens. Eu vou falar palhaço até o final do curso, não, brincadeira. Então, se a gente for buscar, de fato, a raiz do problema da sociedade, a gente vai ver que a maioria desses pontos que eu falei no começo, né? Mortes, doenças, problemas na sociedade, disfunção na sociedade, um monte de coisa aí, tem a raiz no homem. O homem, ele tem o poder de destruir a sociedade. As guerras, você não vê, assim, mulheres... hoje em dia é mais comum, mas as mulheres com fuzil, assim, dentro de tanque de guerra, mulheres correndo com faca para matar outra. Se você vê hoje guerra da Ucrânia e da Rússia, na maioria são homens. Os homens são violentos, né? Deus deu o poder aos homens, né? Deus deu força aos homens. Então, se os homens eles são os responsáveis por todo esse problema, quem é a solução para todos esses problemas? Eu faço essa pergunta aqui. Joguei a pergunta no ar. De quem que vocês acham que é a responsabilidade? Isso mesmo, é isso mesmo. Como todo mundo respondeu. As mulheres. As mulheres vieram para salvar a humanidade. Já que os homens são os problemas, Deus criou a mulher para acabar com os homens e salvar a humanidade. Por isso que a gente vê a Mulher Maravilha como exemplo da salvação. Não é verdade? Errado.
É isso que talvez o diabo queira que você imagine. E às vezes, até dentro da sua casa mesmo, talvez até a sua mulher imagina isso. Ela fala, esse aqui não tem jeito. Eu é que vou ter que resolver esse problema. Porque esse aqui não vai dar jeito. Se o homem é o problema da sociedade, é o próprio homem que tem que resolver. Se foi é igual em casa, né? Se foi você que quebrou, se foi você que fez a bagunça, você que arruma. Às vezes eu peço para a Vivian, amor, estou sem tempo, você consegue arrumar para mim? Tal. A gente troca, né? Mas normalmente quem fez a bagunça é quem arruma. E na sociedade mesmo, a mulher nem tem essa força toda. Porque se o homem quiser mesmo, ele é muito mais violento, muito mais truculento, ele acaba com as mulheres. Ele é muito sem escrúpulos, ele acaba. A mulher vai tentar ser muito violenta, ela vai tentar. A hora que ela for pensar em bater, o homem já cortou ela no meio, sabe? Porque o homem é muito violento. O ser humano, o homem, é um bicho muito terrível. Então, nós temos uma incumbência, né, nós homens, de salvar a humanidade. E aí, se a gente for ver lá no Gênesis 1, 26, aí peço ajuda aí dos pessoal da comunicação, sempre quis fazer isso. Pessoal da comunicação, vocês podem acompanhar aqui atrás de mim? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes da terra, a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. Depois ele fala também que ele deu os animais, as aves, para que o homem dominasse. Aqui em Gênesis, Deus deu ao homem o governo de todas as coisas. Deus deu assim, quem vai cuidar desse espaço aqui, quem vai botar ordem em tudo é o homem. Então foi dada a autoridade para o homem de organizar tudo isso aqui. Se a gente for ver, desde lá do Éden, era para o Adão ter segurado a Eva, lá naquela hora, sabe? Quando, apareceu a serpente que falou, então, come daqui, pode morder, você não tem problema, é só um fruto aqui, você vai ter o conhecimento, não sei o que e tal. Adão não tinha nem que ter deixado a Eva estar conversando com a serpente, ele tinha que ter dominado ali, para deixar a serpente de um lado e a Eva do outro. Porque era para ele botar a ordem, entendeu? E aí, o problema é que depois que mordeu, falou, não, mas foi a mulher ali, que acabou mordendo, comendo, que não foi. Ele acabou terceirizando também a responsa, né? Foi ela ali, que ela acabou mordendo ali, não era para ter feito. Na verdade, ele que tinha que ter organizado, falou, você não vai, se for, vai ser ruim, entendeu? E não foi assim que aconteceu. Então, desde lá do começo, a gente precisa assumir aqui, olha para esse homem barbudo, bonito que está do seu lado e falar assim, não vai ter como eu te defender não, foi o homem aí. A gente está vendo que a culpa foi do homem, né? Então a culpa é do homem. Mas aí tem uns irmãos espertinhos, que eles vão falar assim, não, mas a culpa é do homem mau. Não é do homem mau? Porque eu não estou matando ninguém também, eu não estou roubando a mão armada, eu não estou abandonando a minha família, eu estou cuidando da minha esposa, eu estou fazendo meu papel dentro de casa, não é verdade? Fala que é verdade, irmão. Eu estou dando a oportunidade de você falar que é verdade. Não é verdade? Você está fazendo o seu papel dentro de casa, não é? Isso, está fazendo. Então a culpa não é minha, a culpa é dos irmãos lá de fora, do mundo. Só que aí, eu gosto muito de uma frase que eu sempre falo, e a gente também fala bastante lá no curso, que é de um cara em inglês, que é do Edmund Burke, que ele fala assim, para que o mal triunfe, para que o mal ele conquiste, né, o que ele precisa conquistar, basta que os bons homens fiquem de braços cruzados. Aí eu devolvo a resposta para os bons homens. Tá bom, você jogou a culpa para os homens maus, e eu concordo. Se você está fazendo a sua parte de homem bom,
a culpa é do homem mau mesmo. Você não está matando, você não está roubando, você não está... você está fazendo o seu papel de homem. Mas aqui eu concordo com essa palavra. É igual, sabe quando está afundando o barco e está entrando água no barco? Aí você fala assim, não, mas eu não furei o barco. Mas se você não começar a jogar água para fora ali, a hora que o barco afundar, você vai afundar junto. A hora que o barco for para baixo ali, você vai junto com o barco. Então você precisa fazer alguma coisa. Ou você começa com a sua mãozinha ali, jogar água para fora, ou você pega um baldezinho e começa a jogar água para fora, ou cedo ou tarde, você vai sucumbir junto com o barco. Então nós, os homens de bem, esses homens cristãos, fortes, bonitos, cheios do Espírito Santo que nós somos, amém? A gente precisa fazer alguma coisa. E a minha pergunta hoje é assim, o que a gente está fazendo? Né? O que você, homem, está fazendo hoje aqui? E eu estou falando não só para homem casado. Aí tem um irmão que talvez não é casado aí, e está tranquilo, falando, essa palavra não é para mim hoje não. Não, essa palavra é para todos os homens. Se você é homem, se você foi escolhido por Deus, desde o seu nascimento, para ser homem, desde o seu nascimento você foi escolhido para ser governador dessa terra. Você foi escolhido para fazer algo além da mulher. Verdade? Concorda com isso? Então tá. Então eu quero passar um recado para os bons homens nessa manhã. Quero trazer um recado especial para os homens de bem nessa manhã. Os homens de bem, eles receberam autoridade do Senhor. Verdade? Autoridade. E aí quando eu falo autoridade, a gente normalmente tem já um conceito de autoridade na nossa cabeça, né? A gente já traz autoridade e muitas vezes a gente confunde a autoridade. A gente tem um conceito talvez um pouco distorcido de autoridade. A gente traz o conceito mais de autoritarismo, sabe? Até dentro das igrejas, né, se você já teve bastante experiência em outras igrejas, você já viu estilos de lideranças diferentes, né? Você já viu aquele pastor que fala assim, bom, eu sou autoridade, então eu tenho uma vaga especial para mim, certo? Ele é autoridade, então ele tem privilégios, certo? Esse é um estilo de autoridade, é a autoridade que tem autoridade para ter privilégios. Também a autoridade que ela serve como, tem poderes. Se ela é autoridade, ela tem poder de mandar. Então, olha, se eu sou autoridade, você me obedece. Se eu falo, você manda. Você não me questiona, não. Eu falei, obedece, porque eu sou autoridade. Lembra do autoridade? Polícia, peoalice, cidrilha, sei lá como que era. Mas o cara, ele mandava e acabou. Autoridade. E não importa o que ele está falando, ele pode não saber nada, mas ele já ganhou um cargo, ele já tem uma patente, e aí ele, sei lá, ele tem uma sala especial, ele tem um trono especial, ele tem uma jaqueta especial, sei lá. Existe esse tipo de autoridade. Mas na Bíblia, e a gente começa a entender a autoridade bíblica quando a gente entende que a autoridade ela traz responsabilidade. E a responsabilidade, na verdade, ela é bem diferente de privilégios. Na verdade, ela traz mais bucha. Se você é liderança, se você é autoridade, você tem que fazer mais do que os outros. Se você é líder, se você é responsável, você tem mais incumbências. Você faz mais do que aquele que não é, né? Jesus disse, ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Na hora de dividir o pão, ele que fez, né? Ele não falou assim, olha, divide o pão aí, eu vou ficar aqui, vocês dividem os pães, me deem os pães. Ele não falou assim, venham e lavem os meus pés. Não foi isso que ele fez, ele falou, vem aqui que eu vou lavar os pés de vocês. Isso é liderança, isso é autoridade. E os homens, pelo menos o modelo bíblico de homem de Deus,
é o homem que tem responsabilidades. E aí é que eu vou começar a soltar as buchas aqui para vocês. Pega o caderninho e começa a anotar. O que nós temos que fazer para sermos homens de Deus e cumprirmos o nosso papel na sociedade. Primeira coisa que você tem que fazer, bem feito, para ser um homem de Deus nessa sociedade. Você precisa ser marido, um bom marido. Pronto, essa já acabou, né? Essa daí já é a mais difícil de todas. Pelo menos para mim, essa já é um desafio gigante. Você precisa ser um bom marido. E eu queria ler um texto aqui da Bíblia que fala sobre ser marido. Em Efésios 5:25. Por favor, pessoal da comunicação. Obrigado. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Efésios 5:25 e até 28, né? Eu li aqui. Então, aqui, a gente já ouviu esse texto várias vezes, né? Tem gente que talvez nem ouviu, nem sabia que isso existia. Nem sabe como que Cristo amou a igreja. Aí nem tem referência. Assim. Se você não sabe como Cristo amou a igreja, sabe aquela cena daquele filme A Paixão de Cristo? Que o Cristo ficou ali tomando chibatada nas costas, depois prenderam ele na cruz e chora, sabe aquela cena terrível ali? Ele fez tudo aquilo pela igreja. Pronto, é isso que você tem que fazer pela sua esposa. Aí não, né? Aí também está difícil. Só que tem gente que pensa só na hora da morte. Aí fala, não, eu amo a minha esposa. Tem uns caras que falam assim, não, eu amo a minha esposa. Se entrar um ladrão na minha casa, se ele for atirar na minha esposa, eu pulo na frente dele. Que é dar a vida pela esposa, né? Tipo, se for sequestrar minha esposa, não, me leva no lugar dela. É isso que parece que é dar a vida pela esposa. Só que não, isso aí é dar a morte. Isso aí é dar só o finalzinho ali. Deu o restinho só para mostrar que estava dando alguma coisa, deu o que sobrou ali. Já sabe que vai dar ruim mesmo, termina bonito, né? Eu queria pedir mais água também. Um copinho, por favor, pessoal da... Desculpa, pastor, aqui. Obrigado. Então, já sabe que vai terminar ali, né, daquele jeito. Então, até em câmera lenta, o cara pula assim, toma um tiro, morreu pela esposa. Aí vai falar, nossa, esse era um marido, segundo a palavra de Deus, deu a vida pela esposa. Só que isso é dar morte pela esposa, você já deu ali o final. Mas o que você fez a vida toda, né? Porque dar a vida... Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida. Aconteceu essa semana passada. É besta, é muito besta, mas quando você começa a viver no casamento, acontecem coisas bestas no casamento. Só que aconteceu na semana passada, né? A gente está passando aí numa fase de gripe, de neném chorando, neném que dorme, neném que acorda. A minha filha dorme e acorda de noite toda hora, tal. E aí a Vivian fica me pedindo para acordar, e me cutuca, e fala para ir ver neném. E eu falo, mas você que costumou ela mal, você que vai lá e cuida dela. Né? E a gente fica nesse negócio aí. Muito obrigado, viu, irmão? Você é uma bênção. Obrigado. E aí, o que aconteceu? Ela já tinha me acordado uma noite, aí me deu uma bronca de noite, que eu nem entendi direito. Aí no dia seguinte... Eu falei, acho que eu vou dormir tranquilo. Aí a gente costuma colocar um sonzinho de chuva para as crianças dormirem, assim, né? Que a gente tem um som, tipo a Alexa no quarto lá, e a gente coloca para as crianças dormirem. Aí eu coloquei um sonzinho de chuva lá, e aí estava o sonzinho de chuva. Quando deu 4 horas da manhã, eu estava dormindo, porque eu não acordo com o sonzinho da Alexa, sabe? Aí a Vivian me chacoalhou assim, Júnior. Aí eu acordei assim, sem saber o que estava acontecendo. Ela, desliga o som da Alexa, porque está com o som de uma cigarra. Aí eu...
Aí eu, o que tem? Cigarra, deixa a cigarra, som de chuva, cigarra é mato, é para dormir, é paz, é barulho branco, né? Aquelas coisas. Deixa a cigarra piar lá, tá tudo certo. Aí ela, ai, mas as meninas vão acordar. Eu falei, não, ela não acordou, você que me acordou. Aí eu peguei o meu celular, que eu estava aqui, eu peguei o celular, aí abri o aplicativo da Alexa e dei um pause na música. Aí não parou. Eu falei, ai, Deus, eu vou ter que levantar e ir no quarto e dar coisa que ela podia ter feito, no caso. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu levantei, 4 horas da manhã, estava frio, eu não precisava, eu não me incomodei com o barulho da cigarra, mas eu vou dar a vida pela minha esposa, sabe? Tipo, aí eu levantei com o barulho da cigarra e tal. Aí quando eu estava saindo pela porta do meu quarto, assim, ó, a porta do meu quarto aqui, o quarto das meninas estava aqui. Quando eu passei pela porta do meu quarto, o som da cigarra ficou aqui e o barulho da chuva ficou ali. Eu fiz... Aí eu falei, uau, tipo, o som estéreo, 3D. Eu falei, uau, o som está aqui, está ali. Aí eu fui lá, dei o pause no barulho da Alexa. Eu falei, ué, será que o outro aparelhinho do meu quarto está com som de cigarra e o outro está com som de chuva? Aí, como estava 4 horas da manhã, eu falei, eu acho que eu estou meio maluco, cara. Eu vou ao banheiro. Aí, quando eu fui ao banheiro, eu peguei na maçaneta e fiz croque. Quando eu fiz croque, o som da cigarra parou. Aí eu falei, não. Não é possível que tenha uma cigarra no 19º andar de um prédio, cara. Eu sempre quis ver uma cigarra. Meu pai tinha sítio. Eu ficava, pai, como é uma cigarra? Eu só via a casca dela, que ela às vezes vai embora e ficava aquela casca, né? Vocês já viram? Eu só tinha visto a casca, eu nunca tinha visto uma cigarra ao vivo, viva. Eu falei, não é possível que tenha uma cigarra dentro do meu banheiro, cara. Aí a Viviane, não, se esse bicho voar em cima de mim. Aí eu falei, pronto, vai ser das 4 até as 7 da manhã, eu aqui brigando com a cigarra. Eu falei, Deus, não deixe isso acontecer, pelo amor de Jesus. Aí eu abri a porta, entrei assim, né? Fechei a porta, e aí ela fica quieta, né? A cigarra fica... Tipo, não vou falar, você não vai me descobrir aqui. Eu falei, mano, vai das 4 até as 6 da manhã, eu procurar uma cigarra. E aí eu vou fazer aquele esquema, né? Já matei. Não pode fazer, você tem que falar a verdade. E aí eu fiquei, vou procurar. Aí eu sentei assim, falei, ai Deus, me ajuda a procurar. Assim. A hora que eu bati o olho, ela estava em cima do chuveiro, cara, um bicho desse tamanho, assim, ó, parecia uma folha. Aí eu falei, agora como é que eu pego? Tipo, se eu for para cima dela, ela vai voar, aí eu vou sair gritando também. Eu nunca briguei com a cigarra, eu não sei qual que vai ser o meu comportamento. Eu não sei se esse bicho pica, eu não sei o que faz uma cigarra. Eu falei, pronto, aí eu peguei a toalha, né? Eu já assisti Discovery, eu sei que você tem que parecer maior, então você levanta os braços e vai para cima. Eu peguei a toalha, levantei a toalha para cima assim, ó, e fui andando, porque se ela voasse, Aí ela ficou paradinha, eu só joguei em cima dela, abri o vitrô, joguei ela para fora, foi tranquilo. E fechei, e falei, amor, já acabei com a cigarra. Terminei com a cigarra. Fiz assim com a mão. Pode dormir em paz, eu te salvei as nossas filhas. E a gente dormiu, foi tranquilo. Mas isso é dar a vida pela sua esposa. Porque você podia ter feito várias coisas. Você podia ter falado, já desliguei, porque a hora que você descobriu que estava no banheiro, você... desliguei, entendeu? Você pode ter feito várias coisas, mas no dia a dia, essa é uma brincadeira, lógico, né? Mas assim, no dia a dia, sabe? Abrir mão de coisas que você talvez gostaria de fazer. Então você tem ali, eu preciso descansar. Tudo bem, você precisa descansar. Mas quem disse que ela não precisa descansar? Quem disse que você precisa mais do que ela? Quem que vai medir isso? Então, às vezes, você precisa se sacrificar e falar, eu sei que ela precisa também, e eu preciso muito, mas eu vou deixar ela dormir, eu vou cuidar das crianças, porque senão ela vai ficar bem azeda e eu não vou aguentar. Então, é melhor deixar ela dormir primeiro. Então, você precisa se sacrificar.
E eu acho que é muito mais sobre esse tipo de sacrifício que a gente fala, sacrificar pela esposa, do que pular na frente da bala. Porque, teoricamente, você já sabe que vai morrer mesmo, é melhor morrer igual num filme de ação, mais bonito ali, né? Agora, no dia a dia ali, você está só você e ela, você perdendo uma discussão, é mais difícil. Então, ser um bom marido é você, talvez, não ganhar todas. Não você perder um pouco, né? Amar ela, independente de ter razão. Às vezes você não vai... Você sabe que você tem razão, mas vocês sabem que a mulher tem a caixinha lá cheia dos fios, né? Vocês já ouviram essa história dos fios. Então, os fios, às vezes, eles estão encostando, e não vai adiantar você falar o óbvio. Você vai falar, não, mas não adianta você fazer isso, porque não sei o que lá. Ela está olhando para você e os fiozinhos estão encostando, ela só está ouvindo blá, 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 blá. E não adianta, é melhor você parar e falar assim, calma, já volto, fica aí, deita, toma aqui um chocolate. E daqui a pouco você volta, espera passar aquele negócio, ame-a, porque não adianta querer entender, nem sempre você vai entender. Respeite-a, né? Respeita o tempo dela, respeita o momento dela, respeita o jeito dela. E às vezes no casamento, às vezes não. Casamento é um negócio muito louco. Você pega um corintiano e um palmeirense e põe para morar na mesma casa. Eles têm costumes diferentes, eles torcem para coisas diferentes, eles gostam de coisas diferentes. Eles só gostam de futebol, sabe? Eles só gostam da bola. Aí, de repente, quando casa, eles descobrem que, assim, beleza, a gente gosta da bola, mas eu gosto do verde, o outro eu gosto do preto e branco. E aí, você começa a descobrir um monte de problema, e aí fala com o Wilde. Vem aqui, marca com o Wilde. Vem aqui, marca com o Wilde e faz ali, ele anota tudo no caderno, é muito legal. Depois você volta, depois de 5 meses, ele fala, a última coisa que a gente conversou, eu anotei aqui. Ele deixa anotadinho, né? Se você já passou com o Wilde, você sabe. Mas você precisa ter tempo de arrumar esses BO. Senão, se você quiser empurrar com a barriga, você não consegue, né? Uma vez o pastor Wilde fez uma pregação aqui, foi uma palavra rema na minha vida, né? Cada conflito que a gente tem no nosso casamento é a oportunidade da gente se aproximar mais. Então, cada conflito que você tem com a sua esposa, vamos supor, eu e a minha esposa, a gente tinha problema de tomar... Eu usava um sabonete só para tomar banho, ela queria um para cada um. E aí a gente, não, eu quero um, eu quero dois, eu quero um, eu quero dois. Até que a gente sentou e falou, que história é essa? Vamos resolver, é um ou é dois? Aí a gente discutiu, tá bom, então vamos ser um mesmo. Aí... resolvemos esse problema. A gente não discute mais por causa disso. Então, é uma briga a menos para o resto da vida. Agora, se fica sempre, não quero falar sobre esse assunto, não quero falar sobre esse assunto, você sempre vai falar sobre esse assunto, porque você sempre vai ter que voltar nele porque não está resolvido. Então, surgiu um problema, resolva ele. Vai demorar, não importa, resolva ele. E assim, volto a falar, Paulo, ele era claro, ele dizia assim, olha, viúvas e solteiros, se você está sozinho, fica como está, igual eu. Agora, se você não consegue segurar o fogo, casa. Né? Paulo dizia isso. Mas eu vou falar uma coisa agora que eu nunca falei em público e talvez isso me desmoralize um pouco. Eu acho que Paulo estava enganado. Casamento, para mim, eu acho que é o maior mistério da palavra de Deus. Eu acho que o casamento é um presente de Deus, é a revelação de Deus para o ser humano, porque... eu acho que é um dos únicos momentos onde a gente consegue viver um pouco do que Deus vive aqui na Terra. Deus, ele é um Deus trino, ele consegue ser 3 ao mesmo tempo, né? E no casamento a gente também consegue ser 3, né? A gente se torna uma só carne com a nossa esposa e Deus, ele está no nosso casamento, né? Nós somos o cordão de 3 dobras, né? Muitos casamentos a gente não fala, agora vocês vão se tornar o cordão de 3 dobras e tal. A gente também vive a experiência de sermos 3 em 1. Quando você casa com a sua esposa, você se torna um só. A Bíblia toda fala de casamento. A história de Jesus é sobre casamento. O tempo inteiro ele fala do noivo e da noiva. O noivo e da noiva. Se casamento não fosse uma coisa importante para Jesus,
a gente nem ia existir, porque não ia ter sentido ele resgatar a gente. A gente só é resgatado porque Jesus precisa da noiva. Se Jesus não quisesse a noiva, estava bom os anjos. Concorda? Ele não precisava vir buscar ninguém aqui na terra, já estava tudo no céu, já estava tudo perfeito. Mas aí Jesus falou assim, não, eu quero a noiva, eu quero resgatar a noiva e eu vou me casar com ela. Aí juntaram lá no conselho e falaram, tá bom, ó, vai dar trabalho, porque a gente vai descer lá, você vai se entregar por ela, vai dar um trabalho lá. Ele falou, não, mas eu vou entregar por ela, vamos resgatar toda essa noiva aí. Então, para mim, a história central da Bíblia é o casamento de Cristo com a noiva. Se isso não é uma coisa importante, eu não sei que melhor história para contar senão o casamento de Cristo. Então, eu sempre brinco sobre casamento, mas eu confesso aqui hoje, casamento é sim a coisa mais importante da minha vida, né? Eu falo, minhas filhas são importantes, mas quando elas forem embora, vou ficar aí a minha esposa, né? Vou ficar aí a minha esposa, e aí só me separo na glória aí acabou, aí a gente vai se separar, mas por enquanto somos um só, né? Então, precisamos ser um bom marido. Olha o desafio que é, pensando nessa história toda que eu te falei, entregar a vida pela esposa, ser um só com ela, entender a esposa, caçar cigarro de madrugada, vai ter que fazer tudo isso pela esposa. Sermos bons pais. Esse também é um desafio aí para muitos homens, porque eu sempre falo, você faz faculdade de engenharia, né? Por mais difícil que seja fazer uma integral ali, resolver uma operação matemática, por mais difícil que seja, você ensina, tem os professores lá que falam, quando aparecer isso daqui, você divide de tal forma, tal. Agora, ninguém te ensina como cuidar de um filho. Simplesmente, num dia você está lá, na hora que estourar a bolsa, a gente pega a bolsinha e vai para o hospital. Ok. Estourou a bolsinha, você fica, estourou a bolsinha, vamos pegar a bolsa, vamos para o hospital. Aí foi para o hospital. No dia seguinte, então agora você dá banho. Aí fala, mas como é que é? Aí a moça fala, você só põe a mão aqui embaixo e faz assim, assim, assim. Aí no outro dia a moça não está mais lá. Aí você faz na sua casa, sozinho. Aí tem pai que deixa escorregar, tem pai que não quer dar, chama a mãe, chama a avó. E aí você não sabe. Aí você vai errando e os filhos vão sofrendo na sua mão ali. Então, você não sabe fazer, você vai aprendendo na prática. Mas a gente precisa ser bons pais, porque aqueles filhos ali foram herança do Senhor na nossa mão, amém? Então, o mínimo que você puder fazer para estudar e aprender, você precisa fazer. A Bíblia ensina muito sobre isso. Então, a Bíblia já fala ali em Efésios 6:4, fala assim, pais, não irritem os seus filhos. Confesso que essa parte aqui para mim é um pouco complicada, que eu às vezes irrito minha filha, mas eu irrito na brincadeirinha, não é irritar de verdade. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se você não sabe que você tem que criar o seu filho segundo a palavra de Deus, aí a gente começa bem errado. Você tem que instruir o seu filho segundo a palavra de Deus. Para você instruir o seu filho segundo a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, o mínimo que a gente precisa fazer é trazer na igreja, entregar nas mãos da professora da escola dominical e torcer para que ele aprenda alguma coisa ali. Agora, chegando em casa, você também precisa fazer o seu trabalhinho. Não é só aqui de domingo. Lá em casa você tem que ler junto a Bíblia em casa, você tem que contar as historinhas, você tem que orar antes de comer, antes de dormir, sabe? O básico ali você tem que fazer. Decorar versículo com ela, com eles, né? Isso a gente tem que saber fazer. Também fala na Bíblia ali, em 1 Timóteo 3, de 4 a 5, diz assim, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Graças a Deus que o Jonathan é um cara abençoado. Que às vezes eu olho e falo assim, ainda bem que na casa do pastor Wilde está tudo certo ali. O Jonathan é um cara abençoado, o Daniel a gente conhece bem. Porque se não der certo, como é que o pastor consegue cuidar daqui da igreja? E a gente observa os homens de Deus, certo? A gente consegue observar. Não adianta ser um pastor. Sabe aquela historinha lá que o filho fala, eu
eu queria que meu pai fosse em casa igual ele é na igreja, né? Porque na igreja ele é super bonzinho, em casa ele é terrível. Não dá para você ser um cara na igreja e um cara em casa. Você tem que ser um cara completo, você tem que ser um cara legal na igreja e um cara legal em casa, né? Você precisa ensinar o seu filho como ser em qualquer lugar. Caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém vê. Não é aquilo que a gente faz quando está todo mundo vendo. Isso aí é populismo, né? Agora, caráter ninguém precisa ver. E aí, eu queria falar sobre um assunto polêmico aqui, que depois que a Xuxa ficou falando umas besteiras na internet aí, tem pai que talvez esqueceu que a Bíblia fala vários textos sobre correção de filhos. E eu vou ler aqui, depois eu vou comentar com vocês alguns textos. A Bíblia ensina que nós, como pais, precisamos corrigir os nossos filhos. É papel do pai corrigir os filhos. Não é papel da natureza corrigir os filhos. Ai, não, o karma ele vai colher o que ele planta. Não é assim. Ele precisa entender o que ele faz errado. Lá em Provérbios 13, 24, diz assim: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Você ama seu filho? Ama mesmo. Então, você vai fazer até aquilo que você acha que não é legal. Você não gosta. Porque, eu vou confessar para vocês, corrigir os filhos, né, castigar os filhos, seja da forma que você entender, de botar de castigo, dar uma varadinha no bumbum, dar um tapinha no bumbum, seja lá o que você faz, não é legal. Eu não gosto de fazer isso com a minha filha. Eu não falo, oba, agora eu vou chegar em casa, vou castigar minha filha. Não é uma coisa legal. Muitas vezes eu já chorei com a minha filha por estar fazendo aquilo com ela. Mas é algo que eu preciso fazer. Isso é amor. Amor você não faz só dando risada. Amor você faz quando você precisa. Você faz coisas que você não gostaria, né? Em Provérbios também diz, Provérbios 22, 15, fala: a insensatez está ligada ao coração da criança. Então, naturalmente, a criança ela é insensata. Ela faz muita coisa sem saber. Mas a vara da disciplina a livrará dela. A vara livra a criança da insensatez. Em Provérbios também, 23, 13 e 14, diz: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Tipo, você não vai matar seu filho se você der uma varadinha no bumbum dela. Isso não mata a criança. Castigue a você mesmo com a vara, e assim você a livrará da sepultura. É sério isso. Eu já tive a experiência de participar de um velório de um traficante. E a mãe chorando ali. E talvez, não posso julgar, mas talvez se a correção da mãe tivesse sido diferente, se a educação da mãe tivesse sido diferente, ele não teria assim enveredado naqueles caminhos e talvez ele não tivesse naquela sepultura. Talvez é isso que essa palavra esteja dizendo. Entende? A correção, ela livra a criança da sepultura. Você tem que fazer algo enquanto é tempo. Porque, eu falo isso lá no curso, né? Eu creio na correção do funil invertido. Você corrige o seu filho desde pequenininho, eu pelo menos faço isso na minha casa. A Mariana, ela é pequenininha assim, ela tem 1 ano e meio ali, mas ela já rapaz, assim, ó, terrível. Se você não controlar ela com 1 ano e meio, quando ela tiver 10, ela vai ser muito terrível, entende? Então, com 1 ano e meio, você tem como controlar. Com 15, você não consegue, sabe? Então, é aquele negócio. Eu lembro meus tios, eu tinha um tio que ele já tinha... Os filhos já eram grandes, né? Tipo de 17, 18 anos. E na hora de corrigir, era soco, murro, pontapé, sabe? Era briga. E aí não dá, porque você não consegue mais, não tem como corrigir. Vai chegar a hora, você vai ficar velho,
E aí eles dão um mata-leão ali e acabou, entendeu? Então, é melhor você pequenininho falar alto, bravo, e fazer uma cara de bravo assim, que eles já vão ficando assim. Aí depois, quando você ficar velho, você só levanta a sobrancelha assim. E eles já entendem, né? Entendeu? Então, cuida, seja bem bravo no começo, e aí conforme você vai ganhando confiança, você vai soltando, né? Vai deixando ir mais longe. Entendeu? Você não deixa uma criança de 7 anos dirigir um carro. Você só vai deixar quando ela tiver maturidade para dirigir um carro. É assim que eu acredito. Tá? Então, essa mentira aí de que não corrige, não pode bater nos filhos, é uma mentira. A Bíblia nos diz completamente o contrário. É claro que você não pode espancar o seu filho. É claro que você não pode machucar o seu filho. Né? É claro que você não pode exagerar na conduta da correção. Então, você tem estratégias. Eu tenho minha estratégia. Eu falo assim, ó, Marcela, vai para o seu quarto. Ela vai para o quarto. Eu espero ali uns 5 minutos. Aí respiro, baixa aquela ansiedade de sair batendo. Aí quando respira tal, aí passa a ansiedade. Eu vou lá no quarto, falo, olha, eu vou conversar com você, porque você fez isso de errado, vai corrigir tal, não sei o que lá. Aí explica tal, aí vira o buzinho, dá uma varadinha. Aquilo para ela já é terrível, para mim também já é terrível. Mas não preciso, sabe, vai sair daqui, dá um chute ali. Porque você faz aquilo na hora, às vezes você faz sem saber a medida. Então, às vezes você machuca, sabe? Não pode. Então é isso. Corrijam seus filhos. Pais, homens, corrijam seus filhos. E aí eu tenho um versículo que a gente, também lá no grupo de segunda-feira, eu não vou conseguir, pastor, eu estou nervoso. Assim, não vou conseguir, eu tentei decorar, mas nenhuma disciplina, ela parece, não vou conseguir. A gente tentou decorar, né? Lá o pastor ele dá o chocolate no final, a gente consegue decorar. Aqui, sem a recompensa, não dá. A gente está decorando o versículo, né? Então o pastor fica com o chocolate assim, ó. Se você conseguir decorar, eu dou um chocolate. Aí a gente consegue na hora. Aqui, se ele tivesse com o chocolate ali, eu até conseguiria. Agora não. Então, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Alguém sabe aí, quer falar do... Não. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que nela foram exercitados. Hebreus 12, 11. A gente está decorando vários versículos, né, pastor? Chega de segunda-feira, a gente fala vários, sem pensar, assim. É que agora é muito mais complicado. Então, a gente não... Na hora que a gente disciplina, parece muito triste, parece muito difícil, assim, parece que não vai surtir muito efeito. Mas lá depois, quando você recebe os frutos daquela recompensa, você vai ver que valeu a pena, tá? Então, não deixe de ser um pai presente na educação dos seus filhos. Na cultura judaica lá, são os pais que cuidam dos filhos. Os menininhos ficam andando do lado dos pais aqui, ó, ficam repetindo a Torá ali. Normalmente são os pais. E aí, eu não sei o que aconteceu nessa nossa cultura aqui, que agora é a mãe que cuida dos filhos. Está errado isso. Os pais são cabeça do lar. São os pais que falam para onde que vai. A criança, na hora de perguntar, posso sair? Tem que olhar para o pai, não para a mãe. Hoje em dia é assim, ó, posso sair? E olha para a mãe. Repara, se isso está acontecendo na sua casa, tenta mudar. Tenta. Aí primeiro você conversa com a sua esposa. Fala assim, ó, quando ela olhar para você, você fala assim, pergunta para o seu pai. Entendeu? Porque aí já começa a direcionar o olhar. Entendeu? E aí, eu queria, partindo para o final, falar para vocês o seguinte. Vocês entenderam que a nossa responsabilidade não é fácil? Nós somos responsáveis por botar a ordem no planeta Terra, que foi o que Deus mandou. Nós somos responsáveis por botar a ordem na nossa esposa, que para mim já é mais difícil do que botar a ordem no planeta Terra. E aí, para ficar mais tranquilo, nós somos responsáveis por botar a ordem nos nossos filhos, que aí fica ali pau a pau com a esposa, na minha opinião. Então, você já vê que a dificuldade é muito grande. A culpa, aí você pode depois mudar lá, na hora de postar, a culpa é do homem. Ponto. Eu assino aqui depois, a culpa é do homem. Só que aí, eu queria finalizar essa palavra, direcionando a minha palavra para as mulheres. Agora, homens,
Não deixe suas mulheres saírem daí. Segura elas, feche todas as portas, não deixe elas saírem. Mulheres dos homens bons que estão aqui hoje, exerçam seus papéis de auxiliadoras. A Bíblia, no Velho Testamento, só usa 2 vezes esse termo auxiliadora. Isso aí a gente aprendeu no livro dessa semana aí, né, dos guerreiros. Só usa 2 vezes esse termo auxiliador. Uma para falar do papel da mulher na vida do marido e outra para falar do papel de Deus sobre Israel. Deus é auxiliador de Israel, assim como a esposa é auxiliadora do marido. Se não fosse Deus na vida de Israel, Israel não existiria hoje. Compreende a importância de Deus na vida de Israel? Tal qual o papel de Deus na vida de Israel, esposa, esse é o seu papel na vida do seu marido. Então eu te desafio, se você achou engraçado tudo que eu falei agora e falou assim, ele está ferrado, e você falou, eu sempre disse que ele era responsável por isso, Deus, ele deu uma auxiliadora para o homem. Ele falou assim, não é bom que o homem viva só, eu vou fazer uma auxiliadora para ele. Se fosse para fazer uma auxiliadora para fazer churrasco, ele mandava um cara para acender o carvão. E não foi isso que ele fez. O nosso papel não é fazer churrasco, não é fazer festa. Ele mandou uma auxiliadora, que é você. Qual que é o teu papel? É ajudar esse cara a fazer tudo isso que eu acabei de falar. Mas é ajudar este cara a fazer tudo isso que eu falei. E não a fazer tudo isso que eu falei que esse cara tinha que fazer. Porque você, mulher, não foi feita para isso. Se você tentar tomar o lugar deste cara para fazer tudo isso que eu falei, você vai causar um desequilíbrio. Você vai causar um desequilíbrio na sociedade. Você vai causar um grande problema. Acabar com o mundo. Causar um buraco negro. Porque você vai tentar fazer uma coisa que não dá certo. Você vai tentar cuidar, botar ordem no planeta, você não vai conseguir. Porque precisa ter um pouco mais de, sabe? Coisa que só homem sabe. Vocês não vão saber. Não adianta eu explicar aqui. Depois, no sábado, ontem, a gente falou, vocês não estavam. E aí, mulheres, tem um segredo aqui que eu queria deixar a dica. Façam os seus homens brilharem. Esse é o segredo que eu deixo para vocês. Vocês precisam fazer este homem bonito que está aí do seu lado, ele precisa ser estrela dentro da sua casa. Não tenham ciúme disso. Se não for você, a mulher que joga este cara para cima, quem vai fazer isso? A mãe dele? Porque ou é você ou é a mãe dele. E a mãe dele faz de uma maneira muito errada. A minha mãe tenta, mas ela fala, minha filhinha, e não fica legal. Não é legal, fica muito ruim. Se não for você a jogar o seu marido para cima, e talvez for uma outra mulher, também causa um desequilíbrio. Não deixem que outra mulher jogue o seu homem para cima. Não deixe que outra mulher faça o seu homem brilhar. Você tem que ser a maior fã do seu marido. Mas você conhece todos os BOs do seu marido. Você sabe todos os defeitos dele. Você tem que ajudar ele a esconder os BOs. E melhorar, lógico. Não esconder e, escondo isso aqui, né? Não, você tem que ajudar ele a melhorar. E aí tem algumas dicas. Por exemplo, na frente dos seus filhos, ele vai fazer muita coisa errada. Então ele vai falar, não, pega esse celular aqui, fica assistindo aí. Aí, em vez de você chegar, né, porque normalmente a mãe faz isso. Não aqui na igreja, tem outras igrejas que eu já vi. Aqui é tudo diferente. Mas a mãe fica assim, é para dar o celular para o menino? Ai, toda vez eu falo isso para você, não é para dar o celular para o menino. Ai, vai lá, é para você brincar lá fora e dar a mão no celular. Ai, se fosse para fazer isso, eu mesmo faria. E aí vira assim e faz, né? Se você faz, se a mãe, não é aqui, eu já falei, é outras igrejas. Se a mãe faz isso, imediatamente a criança olha e pensa assim, que bananão. Ela pensa. A criança pensa isso, não desse jeito, ela pensa de outro jeito, mais lúdico. Ela vê o pijama já, sabe? Ela já imagina o pijama. E ela pensa assim, né?
e você vai desmoralizando o pai ali. E aí é claro que a criança não vê aquele pai, e ela não vai construindo aquela imagem do pai. Mas é importante para a criação da criança ver o pai forte. E você ajuda o pai. Então você chega assim, no ouvido do seu pai, do marido, e fala: ó, eu acho que não é uma boa hora dele ficar com o celular agora. Faz assim, ó. Eu vou sair para não parecer que fui eu que te falei. Eu vou estar lá na sala, fazendo uma outra coisa, que nem vai parecer que eu passei aqui. Aí você fala assim: ó, filhão, e se você não brincar com o celular agora? E se você for fazer uma outra coisa? E aí você faz isso. E ele vai falar: nossa, como meu pai é inteligente. E ele vai achar que foi o pai que teve aquela ideia. E você, mulher, vai falar assim: consegui fazer o meu papel. Porque o seu papel é ser auxiliadora do marido. E não ser a resolvedora dos problemas que o marido causa. Porque ele causa problema mesmo. Porque ele é, na essência, difícil. A mulher, ela vem para auxiliar. Então, ela vem e ensina. Fala, fala que é isso, mas faz diferente, né? Igual da escolinha do professor Raimundo. É isso, mas fala diferente. Então, ela vai dando um auxílio ali, ó. Mas não tenta aparecer, porque se você aparecer, você começa a apagar o pai. Então, esposas, sejam boas auxiliadoras. Não tomem o lugar do pai. Não tomem o lugar do homem na sociedade. Porque se você fizer isso, você está achando que está ajudando, mas não. No melhor das intenções, você está estragando com a sociedade, do mesmo jeito. E fazendo um estrago. Amém? É isso. Então, nós, como cristãos, homens, temos o papel, a culpa é nossa. Mas, se não fosse essas lindas mulheres que nos acompanham aí, e os que são solteiros hoje, escolham boas mulheres. Escolham boas. Por isso que é difícil você casar em jogo desigual. Porque se você não escolher uma mulher sábia, se você não escolher uma mulher que conhece da palavra de Deus, ela vai querer tomar o teu lugar, ela vai querer brilhar mais do que você, ela não vai entender que vocês fazem parte de um propósito, ela vai querer brilhar mais, ela vai querer tomar toda a glória para si. E não é isso, não se trata de tomar a glória, se trata de cumprir um propósito. Vocês, como casal, são uma só carne, né? A Bíblia fala o seguinte, a gente canta aqui, né? Que ele cresça, eu diminua. A gente, como igreja, canta isso para Deus. E a Bíblia fala que o homem tem que amar a esposa como a igreja. E a esposa tem que servir e honrar ao homem como a igreja honra a Cristo. Então, esposa, faça com que o seu marido cresça e você diminua. Amém? É isso. Queria orar pelos casais hoje, queria orar pelos homens, queria orar pelas esposas. E eu queria dizer, antes de qualquer coisa, eu não sei como anda o seu casamento. Eu não sei como anda o seu noivado, como anda o seu namoro, enfim. Eu não sei se você pensa em divórcio, eu não sei se você pensa em separação, mas eu falo para você, eu não creio em divórcio, eu não creio em separação. Para mim, quando a gente chega na frente de Deus e diz, estou casado até a morte, por mais que exista uma lei que eu me separe, para Deus, eu vou ser sempre marido e esposo daquela mulher. Por mais que no papel eu me separei. Então, existe maneira de você recuperar isso. Existe maneira de Deus restaurar o seu casamento. Eu quero orar para que, em nome de Jesus, você saia daqui hoje, tenho certeza que essa esposa que Deus te deu é a esposa que Deus criou e colocou como auxiliadora. E esse homem, por mais difícil que pareça, é o homem perfeito para a sua vida, amém? E é esse aí que Deus escolheu para transformar o mundo, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por mais um domingo na tua presença. Quero te louvar, Pai, porque eu sei que o Senhor tem separado homens e mulheres especiais aqui nessa manhã. Tem separado homens que foram levantados, Pai, na tua presença,
para transformar o mundo. Homens responsáveis, Pai, para transformar onde quer que eles passem, Senhor. Para transformar sociedades, para transformar nações, para transformar o mundo, Pai. Assim como Noé passou pela terra e deixou a sua marca, assim como Jesus passou pela terra, Paulo, Timóteo, Pai, grandes homens que nós lemos na palavra, Davi, Senhor, homens que deixaram a sua marca no mundo. Eu posso ser esse homem e outros homens que estão aqui nessa igreja também podem deixar a sua marca, Pai. Mas para isso, Senhor, nós precisamos entender o nosso papel, cumprir o nosso papel e fazer a Tua vontade, Pai. E eu oro para que, em nome de Jesus, nós estejamos no centro da Sua vontade, cumprindo o Teu propósito. E hoje, Pai, em especial, eu oro pela família, Pai, pelo núcleo que o Senhor escolheu e preparou aqui para nós, Pai. O Senhor escolheu o núcleo familiar como base da sociedade, Pai. A esposa que auxilia o marido e que faz com que o marido cumpra o seu propósito. E juntos, Pai, eles possam alcançar, Pai, ali o propósito de transformar a sociedade. Que em nome de Jesus, o homem faça o papel dele de honrar a sua esposa, Pai, de cuidar dela, de amá-la, entregar a vida por ela. E que o homem também, que a esposa também honre o seu marido, faça com que ele brilhe, com que ele cresça, com que ele seja destaque dentro do seu lar, Pai. É o que eu oro, e que nossos filhos também, Pai, possam alcançar muito mais do que nós alcançamos, Pai. Possam ser como as flechas nas nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por todo essa palavra que o Senhor nos deu hoje. E eu sei, Pai, que homens aqui hoje, famílias aqui hoje, Pai, que talvez estavam fadadas aí, Senhor, a um fracasso, a uma separação, eu sei que o Senhor pode tocar e restaurar, Pai, para louvor da Tua glória. É o que eu oro e te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Júnior. Eu tenho certeza que Deus usou o Júnior poderosamente para nos abençoar.